és grande, gloriosa, Espírito Santo. Amém. Glória, Santo Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor seja com toda a noiva de Cristo nessa tarde. Aleluia. Eu sei que às vezes a gente chega aqui com temor, mas outros estão chegando de qualquer forma. Porque não é fácil. Se eu lhe contar, ou se vocês me contaram o que vocês passaram, né, nesses dias, ou até mesmo o dia de hoje, o choro de ontem. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, como diz aí. Mas a situação de humilhação, ela passa. Aleluia. Mas de tudo, nós temos que nos humilhar perante a potente mão de Deus. Porque Deus não dá uma prova maior do que a gente pode suportar. Como a missionária estava falando, Deus usando ela, o leão pode até rugir. O rei da terra pode até decretar. Porque muitas vezes o mundo, como Jesus disse, é tomado pelo maligno. Mas Jesus disse, Senhor, não te peço que os tire do mundo, mas que os proteja, cuide. Porque eu estarei com eles, com o Consolador, estando conosco. Nós vencemos. Nós somos fortalecidos. Não é só no lamento, mas é na alegria, no meio do lamento. Ele disse que é terrível, mas ele é tormenta no meio da tempestade também. Então a gente tem que entender que a incredulidade, aleluia, é o maior desafio do homem. Mas ele continua dormindo na proa do barco. Aleluia. Quem está na proa tem a direção do leme. A guia do barco é lá atrás. O bom pastor, ele vai atrás. E ele olha as ovelhas e ele diz, eu estou na porta. Ninguém entra, o salteador não entra. João declara quando Jesus disse, João 10, que ele está na porta para o salteador não entrar, o lobo não entrar. Então, de tudo que ele veio nos roubar, ele não rouba a presença de nós. Ele não rouba a alegria de nós. Aleluia. Porque de tudo que o Senhor nos disse, ele disse, não perturbeis o teu coração, porque já tem morada pronta. João 14 declara que nós não temos que nos perturbar. O Senhor Jesus fala, nós teremos a moradia certa. As coisas dessa terra passam. Tudo aqui está passando. Ainda que a gente seja passado pelas águas e pelo fogo. Isaías 43:2 diz, as águas não te submergem, o fogo não me queima, as águas não te afogam, a tempestade vem, passa por cima do barco, Paulo naufragou 3 vezes, mas não morreu. Sacudiu a serpente para lá, depois do naufrágio, jogou a serpente no fogo. Então é necessário ter fogo, é necessário ter presença, ter Pentecoste. Porque os discípulos não eram nada até o dia de Pentecostes. Nós só somos alguma coisa porque ele nos prova no fogo. A palavra diz que havia um filho e um pai angustiado. Uma família angustiada, uma situação tão terrível que só Jesus aparecendo. Está lá em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Quando Deus falar na boca da tua filha, o mal basta, a cada dia basta o seu mal, porque ainda hoje eu colherei o fruto da vide. Ainda tem promessa para se cumprir na tua vida. A tua casa cuido eu, diz o Senhor. As tuas aflições eu transformo em vitória. Eu transformo
capacete para não subir na moto. Fui trancada em casa ainda hoje, para não chegar aqui. Da outra vez foi um velório. O Senhor tem um grande amor por esta obra. Porque a cada dia que a gente se levanta para chegar aqui, também o inimigo se levanta para cair, para fechar a boca, para cair por terra, para sair para o abismo. Em nome de Jesus, a libertação na nossa casa. A gente não pode ser trancado por nada e por ninguém, porque ele diz que é tarde de libertação. As portas do inferno não prevalecerão contra os meus ungidos. O jovem estava mudo e surdo, filho de um pai angustiado. Em tudo o nosso socorro vem de um Pai. Em tudo os nossos olhos só veem quando a gente olha para o Pai. Os ouvidos só se abrem quando a gente dá ouvidos à voz de Deus. Que a tua palavra nessa tarde, Senhor, frutifique. Seja, meu Pai, frutos em abundância em nossa vida. Que os espinhos não roubem de nosso coração. Que as aves não venham roubar a tua palavra, a dispersão, a inquietação. Porque aqueles discípulos se aproximaram e viram uma multidão numerosa. Nada que venha nos afastar do Senhor. Nada que venha nos impedir vai nos afastar de ver o que está para acontecer. Deus revelou a Daniel. Está terminando, igreja. Foi falado aqui. O tempo de Daniel, 70 anos, que o Senhor já descreveu. Daniel 8. Não fugindo daqui da palavra. Está terminando. Porque estamos na geração escolhida. O jovem era a descendência daquele pai. E desde a sua infância, ele sofria. A gente vê Deus se apresentando como surpresa a todos que estavam discutindo. Vamos para o verso 23 aqui. Do 14 ao 23. Vocês vão ler em casa. Mas eu vou declarar aqui que o verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus que te responde. Mas ao mesmo tempo Ele quer ver fé. Se podes, tudo é possível ao que crer. E aí você vai exclamar agora. Pode ler todos juntos. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Ele exclamou o que, igreja? Eu creio. Glória. Eu creio, disse aquele pai aflito. Nessa tarde, Senhor, as mães estão aflitas. A família está pedindo socorro. Tuas filhas clamam, ajuda-me na minha falta de fé. Amém? Sentem-se. Pela graça que o Senhor nos deu, estamos aqui de pé. Porque a graça dele é o que nos basta para estar de pé. Aleluia! Então, semana passada eu não pude estar aqui, não pude levar minha mãe ao médico. Grande foi o impedimento, porque ela mesma cancelou. Quando foi hoje, novamente mandaram marcar cardiologista para minha mãe. E a gente honra pai e mãe. Eu não tenho pai, mas tenho mãe. Tenho que honrar. 66 anos. Minha irmã doente, eu tenho Arco Verde. Então, além de ficar com o filho que não está
ainda do jeito que Deus quer. O nosso filho não está do jeito que Deus quer. Nem nós estamos como Deus quer. Aleluia. Por que a gente cobra tanto? A minha mãe é muito incrédula, mas eu tinha que levar ela ao cardiologista. É um processo do Senhor. E hoje eu levei novamente. Era para levar à tarde, eu disse, já sei. A estratégia vai ser levar pela manhã. Estava eu antes de 8 horas da clínica abrir. Eu digo, Jesus, vou para lá. Cheguei lá 8 horas, vou ficar aqui. Saí de lá 1 hora, missionária. 1 hora cuidando dela. Eu comi um ovo com farinha. E dando glória a Deus, porque eu estava até com medo de ir na minha casa. Mas medo do meu filho, não. Para que eu aquietasse mais meu coração. Às vezes o pai quer só aquela calmaria, né? Às vezes a mãe quer só aquela calmaria, aquela paz. Porque eu já estava atendendo ele pelo telefone desde lá do comércio. E ele dizia, eu vou me matar. Eu digo, vai não, Satanás, tu não mata ele não. Eu vou me matar, mãe. E por aí vai. Mas a gente confia em Deus. O nosso filho é de Deus. A nossa família é do Senhor. A nossa casa é do Senhor. E eu falei, você não vai fazer isso não. Estou ligando para o seu irmão. Se sempre se acalme. Você só vai dar ouvido a Deus. Porque aquele que se mata vai para o inferno. E o inimigo fazendo chantagem. Mas conosco, a gente sabe discernir o que é a voz de Deus e o que é a perturbação. Então, por mais que ele queira fazer barulho, o barulho maior é o nosso, o barulho da fé, o de muitas águas que fluem de nós. De maneira nenhuma, aquele que prova desta água, ele fica vazio, ele vai ter que fluir águas. O Senhor Jesus disse que se beberes dessa água, fluirão rios de água viva. Então o barulho de água tem que ser nosso. Satanás e a equipe do inferno só faz barulho. Porém nós fazemos menção do nome do Senhor. No nome do Senhor nos exércitos de poder. Fácil não é. É uma questão de fé. E eu disse, mãe, eu não vou nem em casa. Aí eu lembrei da Bíblia. Eu digo, não vou ministrar com a Bíblia da irmã hoje. Eu já estava estudando a palavra, pedindo ao Senhor direção, desde ontem. E quando aconteceu também ontem, o vento soprou lá em casa. Era só eu e ele. E aí ele, daquele jeito, eu digo, Jesus, vem cá. E quando eu cheguei no quarto, eu me ajoelhei, eu digo, Senhor, sou eu ou ele, Senhor? Quem o Senhor quer primeiro no céu? Porque se eu for agora, ele fica só. Muitas vezes uma mãe chora assim. Não é verdade, missionária? Não é verdade, minhas irmãs da comissão? Muitas vezes a mãe diz, Senhor, eu não estou suportando. Suporta sim. Suporta. Suporta porque Deus é Deus que te sustenta. Aleluia! E quem te sustenta? Porque a tua surpresa e a tua resposta é Ele. Deus falou aqui. Ao ver Jesus, aquela multidão foi tomada por surpresa. Ele é a tua surpresa. A tua surpresa não é a Scania cheia de carro como estão sorteando aí. Não é ninguém bater na tua porta e dizer, vou te dar um carro. Vou te dar uma casa. A tua surpresa é entender que Deus está agindo. E que tu não está só. Então por que Deus se pega de surpresa? Se nós cremos no Deus que está presente em todo momento. E quando eu me ajoelhava no quarto ontem, eu digo, Jesus, eu não estou suportando. Ele me tranca, às vezes eu tenho que pular muro. Eu repreendo mal, hoje ele não me agride mais. Porque as campanhas de louvor e de oração que nós fazemos é para abater, para fechar a boca. Não é para que
obra. É quem ama a obra de Deus. Está lá até uma hora esperando, né? Uma pregação, uma palavra. Honrar até mesmo nossos irmãos. Como o irmão Damião foi louvar. Como era aniversário do diácono Triete. A gente estava lá. Irmãos, se eu for contar para vocês que eu tomei banho para vir para cá, eu não consegui tomar banho. Meu filho não deixou. Não consegui comer na minha casa, meu filho não deixou. Mas o Deus que tudo pode, Ele está contigo para te surpreender nessa organização surpresa. Eu faço do improvável, do difícil, aleluia, algo que tu não vai nem imaginar. Deus está trabalhando no silêncio. Porque quando Ele chegou de surpresa, é porque ninguém estava esperando. Ele estava descendo o monte. Pedro, Tiago e João estavam acabando de descer do monte. Viram Elias. Por mais que a gente veja o cenário de dentro da igreja, é lindo, maravilhoso, mas a gente não sabe o que está acontecendo lá no Monte Santo de Sião. E lá embaixo tem pessoas que precisam de libertação. Então onde a gente vai se alimentar? Na palavra, no quarto, na oração no monte, na oração no quarto, para depois sairmos e libertarmos. É fácil a gente chegar, porque quanto mais dado, mais é cobrado, como foi falado. E a palavra do Senhor nos diz que quanto mais eu dou, é porque mais eu investi em você. E quanto mais eu cobro de ti, aí é que eu quero ver a essência da azeitona espremida. Aleluia. A prensa não é fácil. Aquele pai via um filho desde pequeno se atirar no fogo. A qualquer momento ele nem podia trabalhar. Ele queria chegar em casa para ver se estava tudo bem. Nem celular existia. Hoje a gente ainda liga para casa. Pode estar no médico, pode estar na igreja, pode ver se chegou a notícia mal. Mas Jesus cuida. Não adianta eu estar no culto inquieta, pensando no celular ali que eu vou resolver no celular. Eu estava olhando aqui a pregação que eu escrevi. Não tinha nem papel nem caneta, eu escrevi aqui no WhatsApp. Hoje. Porque desde onde Deus me falou nessa palavra. Liguei o rádio, liguei a Rede Brasil ontem, no meio do vento. Eu estava falando aqui para vocês agora. Aconteceu um vento ontem. Aconteceu um vendaval hoje, mas eu sei que esse vento e esse vendaval é sinal da minha fé aumentar e de eu pisar na água e andar por cima dela. Então quem crê, vê a glória. Quem não crê, vai ser provado também mais e mais. Porque Deus, Ele quer que a gente ande sobre as águas. Não fique parado. Tenha uma atitude de mudança. E deu ali a machada. E aí chegou a missionária Chile. Eu digo, meu Deus, eu não estou suportando. Eu chego aqui porque eu sei que aqui eu abraço o Senhor, Jesus. Eu sei que aqui a gente honra contigo, honra com os nossos irmãos, amando nessas horas. Enquanto fariseus e discípulos discutiam se ia fazer uma tenda no monte, estava Pedro, Tiago e João discutindo. Vamos fazer uma tenda para cada um. De repente eles, em vez de focar naquilo que Deus estava falando, eis o meu filho. Não olhe para Elias ou para Moisés, não olhe para fulano, para ciclano. Olhe para meu filho. Aleluia. Quando Pedro colocou o pé na água, ele olhou para Jesus. Quando todos se surpreenderam, aleluia. A surpresa na nossa vida é Jesus. Então, um pouquinho antes, o monte era da transfiguração. Por quê? Porque Deus estava dizendo com Jesus ali em cima do monte, Pedro, Tiago e João, orando. De repente viram Elias e Moisés. Vamos fazer tenda. Construir, porque sai meu homem, não adianta. Eu construir algo, aleluia, que vem de mim mesmo. Eu tenho que construir, aleluia, a minha fé. Eu tenho que edificar a minha fé. Eu tenho que trabalhar na minha fé. Olhar em Jesus, que tudo pode mudar. Aleluia. Então o que Deus está revelando aqui?
que não adianta eu construir tenda para fulano, para ciclano, endeusar Beltrano, idolatrar ciclano, e lá porque Maria Massal vai cantar, ou porque Júlio Galvão vai pregar. O que vale é o que eu estou construindo. Eu estou construindo o amor ao próximo. Eu estou construindo para vir aqui verdadeiramente, porque Deus cobrou da gente aqui mais oração, mais intimidade, mais adoração. E Ele sempre vai cobrar, porque no céu Ele vai exigir adoração 24 horas. E Ele vai exigir de nós que a gente esteja com fôlego 24 horas dizendo santo. Ele não exige porque Ele é aquele que é autoritário, não. Ele exige porque, aleluia, no céu vai entrar os santos e a santidade vai ser tão grande que a glória não vai vir, aleluia, passar, mas vai permanecer em nós, dizendo: santo, grande, amor da minha vida, Pai, eu te amo. E aquilo que aquele pai queria ouvir, daquele filho enlouquecido, lunático, perturbado. Essa foi a palavra que Deus me mostrou ontem na Rede Brasil, quando eu liguei o rádio. Porque eu dizia: Pai, me deu uma palavra. E no meio da tribulação, da angústia, Deus falou. Deus, Ele vai falar conosco. Ele continua falando contigo, mas Ele quer de você, aleluia, o louvor, a sinceridade, a alma batida vai ser transformada, a tua angústia vai passar, porque Ele é Deus que surpreende, Ele é Deus que te honrará, libertando tua casa. O que eu tenho que construir é intimidade. O que eu tenho que construir, aleluia, é um altar de santidade. O que eu tenho que apresentar a Deus é a minha sinceridade na adoração. A mulher não bebeu a água do poço, ela olhou para Jesus e bebeu a água da vida. Quando a gente tem vida, a gente transforma tudo ao redor. Quando esse jardim está aí sendo molhado, ele vai florescendo. Assim somos nós. Quando a gente está fluindo o rio de água viva, perto de quem for, a gente está florescendo. A gente está semeando palavra. Então, onde a gente vai, a mudança. Ah, mas é porque a pastora não consegue que o filho seja liberto. Tudo tem seu tempo, sua hora. Há castas de demônio que caem por terra com jejum e oração. Sai com jejum e oração. Eu dizia: Senhor, foi campanha, foi jejum, foi oração. Tudo bem, Senhor, vai ser mais campanha, vai ser mais jejum, vai ser mais oração, Senhor. O Senhor está exigindo porque o Senhor está, aleluia, nos capacitando mais. Então aqueles homens estavam um com os outros, era fariseu e discípulo. E os discípulos, naquele tempo, ainda não eram ali cheios da presença, mas estavam aprendendo. E naquele momento ali, a situação não estava fácil, não. A multidão foi tomada de surpresa, correu para saudar Jesus. Então ele, aleluia, interpelou ali os escribas. Quando ele chega, ele pergunta: por que vocês estão discutindo? O que a igreja brasileira, tem discutido hoje? Eu quero sentar aqui no altar. Eu quero um microfone, porque é o microfone que dá poder. O que é que os escribas e os discípulos estavam discutindo? Quando eles estavam falando uns com os outros, ali estavam discutindo sobre o nome de Jesus. Mas eles não podem expulsar demônio no teu nome, Jesus. Sim, eles podem expulsar demônios no meu nome.
Porque aqueles demônios, aleluia, não vão sair no nome de qualquer um. É no nome dele. É na presença dele. E eles estavam discutindo uns com os outros. Tem discutido muito na igreja. Às vezes eu me sentei esses dias numa casa que nós estávamos orando. Eu nem sentei, eu sentei e levantei. Eu digo, peraí. Tu está discutindo porque tu expulsa mais demônio. Aí o pastor dizia assim, só tem 2 igrejas que expulsam demônio aqui. Eu fiquei assim, sabe, missionário. Aí o pastor disse, eu não acreditei que um pastor que expulsa demônio, ele disse uma coisa daquela, missionária. Só tem 2 lugares que expulsa demônio e nós aqui não expulsa não, é? A igreja de Mandachão, a igreja do Magano, é só a igreja dele e a Universal. Aí a Ana disse, e a Universal não expulsa nada? No nome de Jesus. Porque Jesus disse, olha, quem não está contra nós é por nós, quando estavam expulsando os demônios. Então a discussão é de quem bota a mão e de quem derruba mais demônio. Hoje em dia é assim. E de quem quer a cadeira mais bonita do altar. Não é verdade? Meus irmãos, o Espírito Santo, ele bradava no meu coração essa palavra agora de manhã. Porque a igreja tem discutido isso e não se parou para perceber, não se perceber que tinha um jovem precisando de libertação, de que tem almas precisando de resgate, tem almas lá fora precisando ser salva, tem mães dentro de casa que estão sendo oprimidas. Por quê? Porque seus filhos ainda não foram libertos, porque o marido não foi liberto. Aí Jesus chegou e interpelou ali e disse, vocês estão discutindo por isso. Por quem liberta mais? E aquele pastor lá na casa de oração que eu estava, não é a igreja, era uma casa que nós estávamos na oração. Ele disse, é a minha igreja expulsa o demônio assim, até o demônio jogou o vaso e pegaram no meu carro, o vaso fez uma curva. Eu disse, glória a Deus, que Deus cuida do teu carro, glória a Deus. Mas só ele expulsava o demônio, a igreja dele e a Universal. Aí começou a tocar nas mulheres. Aí eu disse, pastor, o senhor tem toda a razão. A Raquel não era pastora, não. Porque o ministério de mulheres é muito especial. Raquel não era pastora. Raquel não cuidava. Raquel era rebelde. Raquel pegou até o ídolo e botou debaixo da manta do jumento lá. Quando foi saindo daquela terra com Jacó. E Léa, que era a irmã dela. E todos os filhos, que eram os 12 ali. Raquel era rebelde. Realmente, Raquel não era pastora, a não ser dos bodes. E tem pessoas que têm a capacidade de ser pastor de bode. Realmente, pastor. E eles não deixaram nem eu falar, é porque eu falo atropelando eles mesmo. Porque muitas vezes a pessoa que acha que o poder de expulsar demônio é maior do que ter o seu nome escrito no livro da vida. O Senhor falou. O Senhor Jesus falou. Quando os discípulos voltaram. Não vos alegreis, porque estão expulsando demônio. Estejam alegres, porque o vosso nome está escrito nos céus. Glória a Deus. E foi isso que eu declarei naquela mesa. E foi bom porque o diácono Tietê, ele se levantou e ele defendeu as pastoras. Porque muita gente está brigando por isso. Eu digo, olha, isso não vem ao caso, pastor. O que importa é o nosso nome está no livro da vida. Está escrito nos céus. Porque até o próprio Jesus condenou essa atitude dos discípulos. E porque eles discutiam isso, a multidão estava ali. Aleluia. E aproximou o meu filho, possesso de um espírito imundo. Aleluia. Deus, ele não vê, igreja. Aleluia. Como nós vemos, tem pessoas que nós julgamos, tem pessoas que nós desacreditamos. Então, nessa tarde, Deus vai abrir os olhos de todos que
crê. Aleluia. De toda essa geração incrédula. Glória. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele perguntou, tem uma interrogação aqui. Até quando estarão incrédulos? Porque eu estarei convosco. Até quando vos sofrerei? Traz-o aqui. Então ninguém pode resolver o nosso problema a não ser Ele. Muitas vezes a gente está indo no lugar errado, da forma errada. Muitos pastores são ungidos, muitas mulheres de Deus são ungidas, muitos homens de Deus são ungidos. E onde colocarmos a mão, aleluia, o inimigo se submete a nós. Mas onde há ruindade, onde a maldade está imperando no coração do homem, essa raiz de malignidade vai sair. Porque é muito fácil expulsar um demônio que se manifesta. Agora aquele que está aqui, ó, na maldade, na ruindade mesmo, como a gente diz aqui, na perversidade. E Jesus perguntou ali ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Então não importa o tempo que a gente está sofrendo. O que importa é que Jesus chegou. O que importa é que Ele tem resposta. O que importa é que Ele chegou para resolver a nossa situação. O que importa não é a discussão por cadeira. Não é a discussão por autoridade na igreja. Quem é a maior autoridade? Se é Elias, se é Moisés? Ou de quem é o maior templo? Ou de quem expulsa mais? O que importa é que Jesus, aleluia, disse assim: tudo é possível ao que crê. E vai acontecer uma mudança na tua casa. Vai acontecer. Porque muitos estão correndo. Não estão crendo mais. Estão mais concorrendo uns com os outros. Estão mais discutindo. A palavra é bem clara. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Então nessa tarde, Deus se faz presente. Tu profetizasse. Aleluia. Tu acreditasse. Você continua crendo a igreja. Você continua profetizando a igreja. E você vai, aleluia, ver o milagre. O que foi imundo, o que você não estiver ouvindo, você vai ouvir. Porque Deus disse, aleluia, que os teus ouvidos vão se abrir como a daquele jovem. Os teus ouvidos vão se abrir como daquele jovem que foi liberto. Os teus olhos vão ver, aleluia, e contemplar os teus libertos. Vão ouvir os teus que muitas vezes não estão dando ouvidos a você. Esses vão dar ouvidos à voz de Deus. Diz a palavra do Senhor que o espírito imundo que habitava naquele menino, aleluia, era casta, era legião. Mas o que for de casta, o que for de legião, vai cair por terra. Não importa o tempo, não importa a dor. O que importa é que Jesus
filho. Era uma palavra dizendo assim: pai, papai. E às vezes a gente quer chegar na presença de Deus, aleluia, abrir a nossa boca, mas nós não sabemos orar. E Ele quer ouvir assim como Jesus ensinou: Aleluia. Pai nosso, Pai nosso, meu papai, meu pai, Pai de toda dor que eu estou sentindo. Fica de pé, igreja. Glória a Deus. Você vai fechar os teus olhos. Estamos encerrando.